pessoal, a gente vai para a segunda parte da teoria de trabalho. Na verdade, trabalho é energia, né? Hoje a gente vai retomar a discussão do trabalho, vamos falar um pouquinho mais algumas outras coisas, vai aparecer novidades na aula de hoje em relação ao trabalho. Então, vai ter uma parte de recapitulação, mas vai ter uma partezinha nova. A gente vai introduzir o conceito de potência, que é um dos assuntos que vai aparecer na eletricidade, na termologia. Então, a gente acaba falando disso também várias vezes. Depois, e aí a gente, na segunda parte, vamos ver como é que anda o tempo de aula. Se o tempo não for muito extenso, a gente emenda com exercícios, tá? De qualquer forma, os vídeos vão vir separados para que vocês assistam ou um ou outro, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui o checklist do que a gente vai ter que fazer hoje, nesse vídeo. A gente vai fazer uma retomada do conceito de trabalho, de novo, e vamos introduzir a questão da potência. Tá? Então, por que na verdade eu vou mais fazer a retomada do conceito de trabalho para poder discutir potência. Então, tem coisas que eu não vou falar tudo. Aí depois a gente vai falar de energia cinética e a relação com o trabalho, que é o teorema da energia cinética, né? A gente viu que o trabalho ele vai de alguma forma acelerar o corpo. Para haver trabalho, tem que haver mudança de velocidade, tem que haver deslocamento, o trabalho é associado a movimento. Então a gente vai descobrir que muitas vezes quando uma força faz trabalho no corpo, ela acaba variando a energia cinética. Então esse conceito de que uma força é capaz de variar a energia cinética, ele vai ser expandido. A gente vai falar assim, olha, a força resultante faz um trabalho. E esse trabalho varia a energia cinética. Tá? Isso aqui é um dos teoremas mais importantes da mecânica, porque assim, o que vai acontecer? Quando tem alguns exercícios de mecânica, vocês vão perceber isso, que você pode resolvê-los tanto por cinemática como por lei de Newton. Tem alguns problemas em que você muitas vezes vai tentar resolver por lei de Newton, não dá. Você vai tentar resolver por cinemática, não dá. Você só vai conseguir resolver por energia. Existem 3 graus de profundidade nas questões de mecânica. As questões geralmente mais simples, elas são de cinemática. As de lei de Newton e as de energia são as mais difíceis, né? Às vezes a de lei de Newton é muito difícil e a de energia é mais fácil, enfim. Tá? Aí depois a gente fala de energia potencial. Aqui a discussão vai ser uma discussão bem louca, a gente vai falar de um monte de coisas importantes. E vamos falar de sistema conservativo e dissipativo. Então isso tudo numa paulada só, tá bom? Então, let's go. Grosso modo, vamos ler primeiro, né? Aí a gente seleciona o que for importante do texto. Grosso modo, entendemos o trabalho realizado por uma força como sendo a quantidade de energia que o agente transfere para a partícula durante o movimento. Olha que um jeito diferente da gente ver a definição de trabalho. Na aula passada, a gente aprendeu assim, olha, o trabalho realizado por uma força é igual a força vezes o deslocamento que ela causa, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Então, tipo lá, imagina que você tem um corpo e sobre ele está agindo uma força F. Tá? Essa força F faz com que o corpo se desloque numa direção qualquer. De tal maneira, preste atenção agora, que entre a força e o deslocamento haja um ângulo θ. Esse é o ângulo que a gente usa na conta. Tá, só que se você ler essa frase que está escrita na tela, ela não está falando nada disso. Ela está abordando uma ideia muito mais profunda de trabalho. Quando uma força realiza trabalho, ela modifica a velocidade do corpo. Ela modifica a velocidade do corpo por si só. Ou seja, o corpo está ou perdendo ou ganhando energia.
Então, o trabalho é uma forma de troca de energia através de um agente externo, né? Por isso que ele fala aqui no texto, ó, nessa segunda frase, ó, a grosso modo, o trabalho realizado por uma força é a quantidade de energia que o agente transfere para a partícula. O termo agente transferir para a partícula pode passar a ideia de que a partícula sempre ganha energia. Muitas vezes, esse agente ele vai tirar a energia da partícula. Um exemplo bem simples para você pensar, o atrito. O atrito ele tira a velocidade. Então, aí está a importância do ângulo, né? Agora a gente entende, se a força estiver a favor do movimento, ela vai acelerar ele, o corpo. Se a força estiver contra o movimento, ela vai frear o corpo, portanto ela está tirando energia cinética do corpo. Tudo bem? Aí aqui, ó, aqui em verdinho eu já acho que está mais um pouco melhor a ideia. De maneira geral, o trabalho de uma força mede a energia transferida ou transformada. Isso é uma outra questão importante, tá? A gente falou no começo da aula passada, né? Olha, a energia é uma coisa que é transformada, ela é constante no universo, mas ela vai trocando de modalidade, não é mesmo? Tá bom? Beleza. Então, o que é importante entender? Trabalho causa variação da energia cinética, ok? Beleza. Até aqui tranquilo, né? Bom, dentro desta premissa, a gente vai definir agora a ideia de potência. Né? Para a gente poder introduzir essa ideia de potência, tenta imaginar uma situação assim. Imagina que um prédio de uma altura H, ok? E aí você imagine, peraí, pessoal. Você imagine que aqui eu tenho uma polia, de tal maneira que eu tenho que suspender um corpo com essa altura aqui, ó. Então eu quero suspender o corpo exatamente na altura H. Ok? Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Vamos imaginar que eu queira fazer esse corpo subir com uma velocidade constante. Você concorda comigo que se eu quiser subir esse corpo com uma velocidade constante, eu tenho que fazer uma força de tração para conseguir fazer o corpo subir com velocidade constante? Tá. Você concorda que uma vez que eu faça isso, eu estou levando o corpo para um lugar mais alto e, portanto, eu estou dando energia para o corpo. Certo? Tá. Essa energia, a gente vai discutir daqui a pouquinho, ela depende da altura. Então, eu vou fazer um trabalho, portanto, eu vou dar energia para o corpo. Tudo bem. A potência vai medir o quão eficiente é este fornecimento de trabalho. O quão rápido é. Né? É mais ou menos assim. Eu posso querer levantar o corpo uma altura, só que devagar, ou eu posso querer levantar o corpo uma altura, só que rápido. Dependendo do quão rápido eu faça isso, eu vou realizar uma potência diferente. Então eu vou trocar aqui o slide para a gente falar um pouquinho disso. Potência mecânica. A potência se caracteriza como a rapidez com que um determinado trabalho é realizado. Então você vai fazer um trabalho num corpo. Então você vai transferir energia para o corpo. O quão rápido você faz isso? Então, quando a gente ouve a palavra rapidez, a gente associa isso com tempo. Então, eu posso definir a potência como sendo, aqui a gente está falando de potência mecânica, né? O trabalho realizado por uma determinada força
dividido por um dado intervalo de tempo. Pronto. Então você fala assim, eu vou fazer um trabalho num corpo lá, meu trabalho vai ser 200 joules. Eu vou fazer esses 200 joules em quanto tempo? Quanto tempo eu vou transferir isso aqui? Né? Então, no sistema internacional, a gente tem a unidade joule por segundo, que é o que a gente chama de watt, né? Watt, tá? Então, entendam o significado da palavra watt, porque ela vai surgir muito lá na eletricidade, né? E muito aluno confunde watt com energia. Na verdade, watt não é energia, watt é potência, tá? Então, o que significa 1 watt dentro do nosso contexto? Olha, 1 watt significa 1 joule por segundo. O que significa isso, então? Se você tem uma potência mecânica de 1 watt, significa que você consegue transferir para o corpo 1 joule a cada segundo de energia. 1 joule a cada segundo de energia. Tá? Então, por exemplo, um aparelho que consome, vamos imaginar, a gente usa muito na eletricidade, como eu estava dizendo, né? Chuveiro. Chuveiro, vocês já devem ter ouvido falar que chuveiro é um aparelho que na nossa residência gasta muito, né? Ele só não gasta mais porque nós não usamos tanto tempo. Mas pode perceber que em épocas em que você toma mais banho, a conta de luz vem mais alta, né? Geralmente porque está calor, você acaba tomando mais banhos, fica suado, acaba gastando mais ar-condicionado. Tem chuveiro, gente, com potência de 6.000 watts. 6.000 watts significa que a cada 1 segundo o teu aparelho consome 6.000 joules. Né? Os nossos aparelhos eles são tão potentes que muitas vezes a potência vem em quilowatt. Né? 1 quilowatt é um pacote de 1.000 watts. Tá? Dan, mas e o quilowatt-hora? Quilowatt-hora é outra história, que depois a gente deixa para contar na parte de eletricidade. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo, gente? Outra coisa que eu queria meio que comentar com vocês. Eu posso olhar para esta fórmula e, vamos dizer assim, enxergá-la de um outro jeito. Né? Vamos imaginar uma situação particular aqui. Ó. Então, observação. Vamos imaginar uma situação assim. Ó. Você tem um corpo, tá? Esse corpo, ele está descrevendo uma trajetória no eixo X. Então, esse aqui é o eixo X. Eixo do deslocamento dele. Tá? E vamos imaginar, para simplificar a nossa vida, que eu tenho uma força aqui, F resultante. Tá bom? Não vamos ficar considerando várias forças, porque... Essa força resultante, ela vai provocar no corpo uma mudança de velocidade. Ela está formando aqui com o deslocamento um certo ângulo, e ela vai provocar uma mudança de velocidade do corpo. Então, ela vai transferir energia para o corpo. Portanto, eu posso medir a potência dessa força. Então, a potência de uma força resultante seria o trabalho dela dividido pelo tempo. Certo? Tá. A gente vai chegar a uma conclusão muito interessante, que inclusive pode ser aplicada para várias coisas do dia a dia. Por isso eu estou deduzindo com vocês com calma. Bom, o trabalho da força a gente sabe calcular, não é? Então eu vou escrever assim, ó. A potência é igual a força resultante vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles dividido pelo tempo. Tudo bem? Agora, gente, o que é a distância dividido por tempo?
O que é distância dividido por tempo? A distância dividida por tempo eu posso dizer que é velocidade. Então eu posso dizer que a potência é igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Essa fórmula, ela mostra pra gente uma outra forma de enxergar a potência. Né? A potência é o trabalho por tempo, ok. Mas olhando para essa ideia, você fala, bom, quem está fazendo o trabalho? É a força. A força vai fazer o que com a velocidade? Vai mudar. Então, no final das contas, eu consigo associar a potência a força e velocidade. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com essa fórmula, com uma coisa que nós temos no nosso dia a dia, que talvez seja bem ilustrativa do o que essa fórmula quer dizer mesmo. Né? Porque às vezes a gente olha para uma fórmula e de fato enxerga uma fórmula. Seria diferente. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos imaginar num carro. O carro, ele tem um motor que vai transferir energia para o veículo andar. Então, o motor, vamos dizer assim, ele transforma lá a energia do combustível em energia mecânica. Essa energia mecânica é transferida num certo intervalo de tempo. Então, o motor do carro tem uma potência. Né? Geralmente, potência de carro é medida em cavalos. Né? A gente depois vai falar um pouquinho sobre essa medida de cavalo e HP, tá? Que são medidas de potência também. Agora, quem já dirigiu o carro sabe que o carro tem uma coisa chamada câmbio, que pode ser manual ou pode ser automático, mas existe uma relação chamada câmbio lá, uma relação de marchas. E nessa relação de marchas, a gente aprende assim, olha, a marcha 1, ou primeira marcha, é para você tirar o carro do repouso. À medida que o carro vai ganhando velocidade, você vai passando as marchas. Vai para a segunda marcha, vai para a terceira marcha, vai para a quarta marcha e assim por diante, ok? E vocês sabem que quanto maior a marcha, mais rápido o carro está andando. Vocês já devem ter percebido isso. Outra coisa que você também já deve ter percebido no carro é que vamos dizer assim, percorrer uma subida numa marcha muito alta, o que eu chamo de marcha alta? Quarta, quinta, é mais complicado. Tem carro que não consegue. Os carros com motores menos potentes, presta atenção agora, está começando, eu quero que você vá olhando para a fórmula e vai me escutando falar. Os carros que são menos potentes não conseguem subir a subida com marcha primeira, com marcha quarta, quinta, terceira marcha, não é? O que acontece? Quando o motor do carro cria uma potência, essa potência ela pode ser convertida ou em força ou em rapidez. Só que acontece o seguinte, elas são duas grandezas inversamente proporcionais na potência. O que isso quer dizer na prática? Se você tem uma potência para despejar, que é a potência do motor do carro, e você quer muita força, você vai ter que abrir mão da velocidade. Então, as marchas mais... a primeira, a segunda marchas, elas são marchas especificamente para a força. O que significa isso? Quando você passa a primeira marcha, o sistema de distribuição do motor, ele vai entender que você quer usar aquela potência como força, porque você quer subir uma subida, porque você quer tirar o carro do repouso. À medida que o carro vai ganhando velocidade, você pode diminuir esta força do motor e transformar isso em giro. Giro. Isso tem a ver com o movimento circular. Né? Essa transferência de energia ela é feita num sistema de correias que vão girando. Então eu posso aumentar o giro, mas eu vou perder força. Então, quando um carro, por exemplo, quando você está numa estrada e geralmente você vai atingir uma região de descida, geralmente você sobe a marcha, põe quarta marcha, quinta marcha, sexta marcha e vai passando a marcha. Enquanto tiver marcha, você vai passando. E o carro vai andando mais rápido. Mas quem já dirigiu sabe que nesse momento, se você precisar subir, você vai ter que reduzir. Né? O pessoal fala, reduz. O que é reduzir a marcha? É você transferir
aquela potência que estava dedicada à velocidade, agora você está transferindo para a força. Ficou claro isso, gente? Tá? A questão do ângulo não é uma questão, nessa discussão, né, vamos dizer assim, ela não é uma discussão tão relevante. Tá? Beleza. Por que eu chamo a atenção? Essa fórmula aqui ela é matadora. Tem exercício de potência que você não consegue sem ela. Né? Geral, o que vai acontecer? Eu já vou te dando algumas dicas. Geralmente você resolve com essa equação. Né? Você vai ter que identificar quem é a força que está fazendo o trabalho. Tá? Agora, se não sai por aqui, sai por aqui. Tá? Geralmente, quando o exercício fala de velocidade, alguma coisa desse tipo. Tá? Beleza. Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas? Quando a gente trabalhar na termologia, eu vou citar a questão da caloria. Lá a gente fala sobre a caloria. Tá? Ok. Deixa eu... Vou trocar de slide, tá bom? Bom, aqui eu coloquei esses comentários aqui para que a gente possa também usar um pouco do conceito de potência antes de sair fazendo exercício, tá? Duas unidades que a gente ouve muito falar, né, dependendo do contexto em que você está lendo essa história, são o HP e o cavalo, né, o cavalo vapor, o CV, famoso cavalo vapor. Então, eu coloquei aqui, eu não sabia, né, isso eu não tirei da minha cabeça porque eu não estou acostumado, eu fui atrás da definição. Eu fui atrás da definição. Então, procurei na internet, cavalo vapor é uma potência, olha que definição curiosa, é uma potência despendida por um cavalo robusto, tem que ser robusto, tá? Porque se não for robusto, não sei por que a palavra robusto. Talvez porque ele não consiga despender essa potência que ele vai citar. Olha o que ele fala agora. Cavalo robusto, necessário para erguer uma carga de 75 kg força, que é 75 quilos, a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Percebe uma coisa? Imagina o seguinte. Imagina um corpo sendo suspenso por uma força. Eu vou chamar de força externa. Tá? Essa força, ela vai fazer o corpo subir com uma velocidade de 1 metro por segundo. Tudo bem? Tá. Que força é essa? Bom, se eu quero fazer o corpo subir com uma velocidade constante, é porque essa força tem que ser igual ao peso. Certo? O peso é m vezes gravidade. Então, o que a gente pode considerar? A potência, nesse contexto, seria a força externa que você vai fazer vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vai acompanhando, hein? Qualquer coisa vocês me parem. Dan, não entendi. Volta, a gente volta. Não deixa isso aqui passar, tá? Então veja, eu quero a velocidade do corpo para cima. Certo? Então eu estou usando aquela fórmula que nós acabamos de deduzir. Potência igual a força vezes velocidade vezes o cosseno. Muito bem. Eu quero levantar uma força externa igual ao peso. Tá? O peso desse corpo. Eu vou usar o valor mais próximo da gravidade, tá? Porque nós estamos interessados em saber quanto vale um cavalo vapor. Então eu vou fazer assim, ó, 75 vezes 9,8, tá? Estou usando o valor bem próximo da gravidade. Portanto, o meu peso, o peso do corpo que eu quero suspender ali, né, é de 75 vezes 9,8, que dá 735 newtons. Opa, perdão. 735 newtons. Então vem aqui, ó, vamos fazer continha. Potência.
eu quero fazer uma força externa que seja igual ao peso, não é? Isso aqui tem que ser igual ao peso. Então, eu vou colocar aqui, ó, 735 vezes a velocidade que eu quero, 1 metro por segundo, vezes. Como a velocidade está para cima e a força externa também estão para cima, ó, aqui e aqui, eu tenho o cosseno de 0 graus. Que é 1, né? Cosseno de 0 é 1. Portanto, a potência que nós estamos falando aqui, ela vale 735 watts, aproximadamente. Isso aqui é um cavalo vapor. Um cavalo vapor é aproximadamente, bem aproximadamente, né? Porque a gente arredondou aqui, 735 watts. Mas você veja que a definição ela é muito curiosa, né? Isso me faz lembrar, não o assunto, porque o assunto não tem nada a ver, mas o momento em que a gente estava discutindo essa questão do como que se cria uma unidade de medida. Quando a gente falou de mol, lembra? Na química. Quando a gente fala de mol na química, eu falava assim, olha, gente, às vezes a unidade ela é criada de maneira arbitrária. Né? Por exemplo, por que o unidade de massa atômica é 1/12 do carbono? Por quê? Né? Qual é a definição de 1 metro? Quem escolheu quanto vale 1 metro? Então, a definição de cavalo vapor é inusitada. É a potência necessária para você erguer uma carga de 75 quilos numa velocidade de 1 metro por segundo. Talvez para quem definiu essa grandeza, 75 quilos era uma massa que era muito usada. Então ele falou, puta, eu vou usar essa massa. E aí a velocidade ele pensou em 1 metro por segundo, que era mais simples. Tá bom? Beleza? Deu para compreender como funciona? Tem que decorar que um cavalo vapor é 735 watts? Não, gente, até porque é o que eu falei para vocês, tá? Esse valor está aproximado. Se o exercício pedir alguma coisa, ele vai te dar isso. Por que eu gosto de fazer essa discussão? Porque quando você ouvir a expressão cavalo vapor, você não vai mais tomar um susto. Você não vai mais tomar um susto. Cavalo vapor é quase a mesma coisa que watt, do ponto de vista conceitual, entendem? Né? Não estou falando que um cavalo vapor é 1 watt, não é isso. Mas em termos de conceito, cavalo vapor é energia por intervalo de tempo. É nisso que eu quero dizer. Tá? Ok. Podem tirar o print, se quiserem, para nós passarmos para o próximo slide, porque assim, diferentemente do cavalo vapor, você tem o horsepower, né? Esse termo, o horsepower, que é o cavalo de força, o cavalo poder, né? Alguma coisa traduzida literalmente falando, né? Ele foi criado pelo Watt. Pelo Watt. A ideia e ela é, na verdade, a versão, vamos dizer assim, anglo-saxônica do cavalo vapor. Porque, veja, que eu vou falar para vocês agora. Se você olhar para a unidade de cavalo vapor, né? Ele usa uma massa em quilograma, usa a velocidade em metro por segundo, certo? Ele está no SI. No fundo, ele está no SI, o cavalo vapor. Né? Ele está usando unidades do SI. Não que cavalo vapor seja SI, tá? Por favor. Agora, olha essa definição aqui, gente. Espera aí. Estão me chamando aqui. Uma Ferrari tem 800 cavalos vapor. Então, quer dizer, faz uma conta bem rápida aqui, 800 vezes 735, certo? Que um cavalo vapor é 735. Dá 540.225 joules por segundo de energia. Gasta uma gasolina, hein? Acho que gasta uma gasolina. Haja. Não, o tanque de gasolina não é um tanque, né? Ele é um ralo. Agora, olha para a definição de horsepower, gente. Se você olhar para a definição, ela lembra muito cavalo vapor. Ó, horsepower, unidade anglo-saxônica, definida como sendo a potência necessária para elevar verticalmente a velocidade de 1 pé por minuto. 1 pé por minuto, arredondando grosseiramente, é isso aqui, ó. Tá? 0,30 metros, 30 centímetros por minuto.
uma massa de 33 mil libras, que dá eu já converti para a gente não perder tempo, tá? Aproximadamente 15 mil quilogramas. Percebe que a ideia é a mesma? Então agora qual que é a brincadeira, ó? Eu tenho um corpo com peso P. O peso dele é a massa vezes a gravidade. A massa dele é 33 mil libras, 15 mil quilos. Tá? A gravidade é 9,8. Tá. Eu quero fazer uma força externa que vai fazer esse corpo subir com uma velocidade de 1 pé por minuto. Tá? Que, presta atenção agora, por favor, é 0,3 metro por 60 segundos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero achar essa coisa em watt. Quanto que vale isso aí em watt? Então eu tenho que trabalhar com todo mundo no sistema internacional. A velocidade tem que estar em metro por segundo e não em pé por minuto. A massa não pode estar em libra, ela tem que estar em quilograma. Né? Então, assim, por exemplo, aí um comentário nada a ver com a aula. Imagina que chato que é para a galera que trabalha na ciência, na parte de ciência, em países de língua inglesa, sobretudo, né? No Reino Unido, nos Estados Unidos, né? O cara ele sai do laboratório, ele lida com essas coisas, libra, jarda, pé, né? E ele entra no laboratório, ele entra para o quilograma, para o metro, né? Nesse sentido, quem foi alfabetizado, quem fala, né, as línguas de origem latina, acabam se dando um pouquinho melhor nesse quesito. Também só nisso, né? Enfim. Bom, vamos lá. Como é que eu calculo, então, a potência de 1 horsepower? A potência é dada por força vezes a velocidade vezes o cosseno. Mesma coisa, né? Então, vamos lá. Potência. Ô, gente, a força que ele tem que fazer tem que ser igual ao peso, para que ele ande com velocidade constante, né? Então, peso é massa vezes a gravidade vezes 1 pé por minuto. 1 pé por minuto. Olha lá. Fez o cosseno de θ, que é 1. Tá? Deixa eu ver quanto que dá. Peraí, eu esqueci o número que dava. 15 mil vezes 9,8 vezes 0,3 dividido por 60. Dá 735. Watts. Tá? 735 watts. Opa. E aí, olha aqui, ó. Opa, aqui. Tá? 735 watts. Quer dizer, a gente vai ver que no final das contas é a mesma coisa. A bem da verdade, não é exatamente a mesma coisa, tá? Por quê? Porque a gente deu umas arredondadas aqui. Eu arredondei a libra para transformar para quilo, eu arredondei o pé. A gente vai ver que essa conta, se você pegar os valores dela bem certinho, dá 742 por aí, tá? Bem da verdade. Então, por exemplo, não são coisas exatamente iguais. São bem parecidas, mas por uma porcentagemzinha pequena aí, não sejam iguais. Mas o jeito de calcular, vocês viram que é o mesmo, né? Tá? Então, isso aqui seria o HP, né? Deixa eu escrever aqui. O HP. HP. Tá? Depois, aqueles aplicativos de celular que tem conversor de unidade, tem lá exatamente quanto que vale 1 HP em watt e por aí afora. Tranquilo? A gente usa muito, já citaram aqui no chat, né, a questão da Ferrari, de 800 cavalos. Para carro, né, a gente usa para potência de motor, a gente usa o termo cavalo. E para esse horsepower, a gente usa também para máquina a vapor.
Lá na termodinâmica surge também porque na verdade, como essa unidade foi designada pelo Watt, e o Watt trabalhou muito nesse desenvolvimento da termodinâmica, do estudo das máquinas a vapor, acabou surgindo nesse contexto a unidade. Tá bom, gente? Beleza. Perguntas até aqui. Então segue o baile. Vamos embora. Vamos falar de energia cinética. Então, agora a gente começa a juntar mais especificamente a energia com o trabalho, né? Eu já falei várias vezes sobre a mudança de energia que está associada a trabalho, mas agora vamos ser um pouco mais específico, né? Então, energia mecânica é o que eu chamo de energia total de um sistema, né? Até pelo termo, quando eu falo assim, a energia mecânica e as suas modalidades, dá a entender que a energia mecânica é um todo, que pode estar apresentado de maneiras diferentes, como a gente viu lá no primeiro slide da aula, do Feynman. Bom, a forma mais interessante para a cinemática, para a mecânica, é a energia do movimento, né? A energia cinética. Lembrando que energia é uma grandeza escalar, assim como o trabalho. Ou é positiva ou é negativa. E em alguns casos, né? A gente vai citar daqui a pouquinho. Então, a gente define energia cinética do corpo como sendo uma grandeza que é, primeiro, diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua energia cinética, né? Geralmente, quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente, às vezes, acaba confundindo um pouco energia cinética com velocidade, né? E esse conceito ele vai lá para a temperatura, né? Ele acaba desembocando no problema da temperatura. A energia cinética, gente, ela não depende só da velocidade, né? Basta você, quer ver? Talvez você criando um exemplo na tua cabeça te ajude a entender. Vamos imaginar duas situações, né? Vocês estão vendo aqui na figura, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você está vendo aqui um ônibus e dois carrinhos, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem chatinha, mas não leva mal a pergunta. Mas se você tivesse que escolher por quem você seria atropelado, qual você escolheria, o carro ou o ônibus? Antes de você pensar na resposta, lembre-se que quando você pensa no carro e no ônibus, você está pensando em dois corpos de massas diferentes, certo? Olha lá, já veio uma resposta boa aqui. Depende. Depende da velocidade, né? Certamente a velocidade importa. Então, percebe que ter energia cinética alta não implica ser rápido. Você pode ter um ônibus com uma massa enorme, mas que pode estar inclusive em repouso. Se esse ônibus estiver em repouso, ele não tem energia cinética. A energia cinética, gente, eu vou usar um termo que não tem a ver com a química, mas, né, porque vocês ouvem, talvez já ouviram isso na química. A energia cinética é energia livre. Livre. Porque ela virou movimento. A energia que não está livre, ela está guardada. Ela está na forma de potencial. Então, para você ter energia cinética, você tem que ter uma massa, ou seja, ela é um fenômeno material e ela depende da velocidade ao quadrado. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Por que ao quadrado? O fato da velocidade estar ao quadrado tem umas implicações bem interessantes, tá? Dividido por 2. Né? Na nossa física do vestibular, a massa de um corpo ela é constante. Mas isso aqui pode variar. Né? Então, daqui nós tiramos algumas conclusões. A primeira observação importante é a seguinte, ó. Um corpo em repouso possui energia cinética igual a zero. Tá? Ah, Dan, isso é óbvio, tudo bem, mas eu quero que vocês escrevam. Tá? Muitas vezes a gente peca no óbvio. Outra coisa que pode parecer óbvia, mas precisa ser dita, é que um corpo em movimento uniforme
possui energia cinética constante. Então, o corpo tem uma energia livre, mas ela é constante. Então, o corpo está em movimento. Então, quer dizer, vamos voltar na lei de Newton e voltar na cinemática, né? O que justifica, pelas leis de Newton, né, um movimento uniforme, gente? O que justificaria um corpo ter velocidade constante? Primeira lei. Primeira lei. Força resultante zero. Se o corpo está em força resultante zero, a velocidade dele não varia. Se a velocidade dele não varia, ele tem uma energia cinética, mas ela é constante. Ah, então, pera lá. Pera lá. Variações de velocidade, variações do módulo da velocidade se relacionam com variações de energia cinética. Energia cinética. Tá bom? Beleza? Outros dois comentários ainda sobre energia cinética. O primeiro deles é o seguinte. Preste atenção agora que legal, ó. No sistema internacional, como é que eu definiria a unidade de energia cinética? Olha, massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado seria metro por segundo, tudo ao quadrado. Posso escrever assim, ó? Tudo bem? Talvez vocês não estejam lembrando, mas esta unidade aqui, peraí, essa unidade aqui é a unidade de trabalho também. A unidade de trabalho. Ah, mas o que você quer dizer com isso, Danilo? Eu estou querendo dizer com isso que trabalho e energia são duas coisas iguais. Quer dizer, o que a gente vai afinar aqui, né, é que na verdade o trabalho ele envolve uma variação de energia. Então, o que significa? Você tem que estar falando a mesma língua. Trabalho é joule, energia é joule. Tá bom? Tudo bem? No vídeo anterior de trabalho, a gente fez essa abordagem também com aquela outra definição, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. A gente fez com a mesma definição, tá? Notem uma coisa muito interessante. A energia cinética nunca é negativa, tá? Por quê? Porque ela depende do módulo da velocidade. E outra, mesmo que você queira insistir em colocar um valor negativo na velocidade, quando você levar ao quadrado ela aqui, ó, acabou. Não tem energia cinética negativa. Olha aqui aparecendo a escala Kelvin. Olha aqui aparecendo a escala Kelvin. Por que a escala Kelvin não tem negativo? Porque a escala Kelvin está relacionada com energia cinética. Por isso ela é escala absoluta. Porque a energia de movimento, ou ela é zero, ou ela é positiva. Beleza? Outra questão que eu queria comentar, né? Eu falei que eram duas para a gente encerrar essa discussão, é a seguinte. A energia cinética depende da velocidade ao quadrado, não é mesmo? Isso pode ser explícito num gráfico, tá? E eu gostaria de comentar isso com vocês aqui. Então, ó, peraí. Então, gráfico de energia cinética em função da velocidade.
Vamos colocar a velocidade em metros por segundo, tá? E energia cinética em joule. Tá. Ô, gente, o negócio é o seguinte. Quando a velocidade é zero, a energia cinética é zero. O cara tá parado, não tem energia cinética. Então, tem o ponto 00, ele sai da origem. Não tem ponto com energia negativa. Não tem isso, né? Então, como é um gráfico de função de E igual a V quadrado, é uma função de segundo grau. Tá? Isso aqui é uma equação uma função de segundo grau. Então, o gráfico ele é uma parábola. Tá? Peraí, deixa eu só desenhar essa parábola um pouco melhor, porque eu quero fazer umas observações nela. Peraí, gente. Perdão. Ó, vou deixar ela mais barrigudinha assim, ó. Tá? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Veja, vamos imaginar que um corpo, num dado momento, ele tem uma massa lá, né? Sei lá qual, e ele tem uma velocidade v. Ok? Tá. Nessa situação, ele tem uma energia cinética, que eu vou chamar de E. Mas vamos imaginar que tem uma força agindo nele. Então ele vai acelerar. Conforme ele acelera, a velocidade dele aumenta. Então vamos imaginar que a velocidade dele passe para 2v. O simples fato de eu dobrar a velocidade vai fazer com que a energia cinética dele passe a valer, pessoal, 4 vezes mais. Todo mundo consegue perceber isso? Ué, Dan, mas se você dobrou a velocidade, por que a energia não dobra? Porque ela está ao quadrado. Quer dizer, o resultado da conta está ao quadrado. Então, quando você dobra um número, mas ele está ao quadrado, o resultado aumenta 4 vezes da conta. Né? Se eu triplicasse a energia cinética, desculpe, a velocidade, a energia aumentaria 9 vezes. Né? Quer dizer, se você multiplicar a velocidade por qualquer número, resumindo, né? Se você multiplicar a velocidade por qualquer número, a energia vai ser multiplicada por este número ao quadrado. Uma função de segundo grau. Isso é tranquilo para vocês, gente? Porque tem vários exercícios em que eles fazem essa situação. Olha, um corpo tem massa m, com velocidade v, e tem uma energia e. O que acontece com o corpo se eu dobrar a massa e triplicar a velocidade? Eles vão jogar com essas situações, tá? Nos exercícios de sala, a gente tem um caso de exercício assim, ok? Ficou alguma dúvida de cinética? Então, mudou velocidade, mudou cinética. Tá parado, não tem cinética. Velocidade constante, cinética constante, tá? Bom, o que nos interessa disso tudo, na verdade, né? A variação. A variação, né? Então, agora, a gente vai tentar relacionar o trabalho com a energia cinética, tá? Então, vamos lá. Teorema da energia cinética. Tá? Teorema da energia cinética, o pessoal costuma representar pela sigla TEC, o famoso TEC. O TEC é a maneira mais poderosa de resolver exercícios. Você vai perceber que existem alguns exercícios que só você consegue resolver só por teorema da energia cinética. Tá? Bom, para ilustrar o teorema, vamos imaginar uma situação aqui, tá? Ó, eu tenho um corpo que está se deslocando por uma trajetória, tá? E ele vai percorrer uma distância d. Vamos imaginar que essa trajetória não tem atrito, uma força a menos para se preocupar, tá bom? Como é uma trajetória horizontal, o peso e a normal se anulam. Então eu posso dizer que nessa condição, né? Deixa eu até colocar aqui uma observação, né? Ó, OBS, sem atrito. Sem atrito. Porque daí elimina o problema do FAT. Então eu posso dizer nesse caso que a força resultante é a força F, tá? Então aqui eu posso dizer que F é a força resultante.
Então eu posso dizer o seguinte, que o trabalho dessa força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Como no nosso problema a força e o deslocamento estão indo para a mesma direção e mesmo sentido, eu vou colocar aqui cosseno de 0, né? Então isso aqui vale 1. Tá. Agora eu vou continuar abrindo. Eu vou dizer assim, olha, o trabalho da força é igual a... Agora, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Olha, essa força aqui, na verdade, como ela é resultante, eu posso dizer que ela é massa vezes aceleração. Certo? Posso dizer, então, que ela é massa vezes a aceleração. Então, olha só o que a gente tem. Que o trabalho da força resultante é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? Aí eu já tirei dali o cosseno. Tá? Beleza. Tá aqui. Olha só, então, voltando. A gente estava tentando provar a relação entre trabalho e energia cinética, né? Então, vamos só retomar o que a gente estava fazendo aqui. A ideia era pensar o seguinte, olha, eu tenho uma força resultante agindo no corpo, certo? Essa força resultante, ela vai fazer um trabalho nesse corpo. Então, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. No nosso caso, a força e o deslocamento estão formando um ângulo de 0 graus. Por isso, o cosseno de 0 deu 1. Aí, o que eu fiz? Eu abri a força como sendo a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. O que eu estou tentando fazer aqui é fazer com que apareça desse lado da igualdade... Espera aí. Opa, mudou aqui a tela sem querer. Aqui. Que aconteceu? Como desconectou a internet, ele começa a gerar a gravação automaticamente da parte da aula que já foi. O que eu fiz agora? Aí ele termina de gravar e avisa. Aí mudou a tela. Voltou. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aparecer desse lado aqui, ó, energia cinética. Então, eu preciso fazer aparecer velocidade, né, velocidade ao quadrado, e preciso fazer esse deslocamento mudar, desaparecer daqui. Não quero que apareça deslocamento, quero que apareça energia cinética. Então, o que eu estou tentando fazer? Tentei abrir essa equação em massa vezes aceleração vezes deslocamento. Tudo bem? Beleza. Para eu fazer desaparecer deslocamento daqui, eu tenho que lembrar um pouquinho da cinemática. Por quê? Veja, se eu tenho força, essa velocidade varia. Posso dizer, então, que o corpo está em movimento uniformemente variado. Você tem uma força, você tem a aceleração, portanto, move. Tem uma equação que a gente usa, muito famosa do move, que é a equação de Torricelli. O que a equação de Torricelli diz para a gente? Que v² é igual a v0² mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Só que aqui o ΔS eu vou chamar de d. Eu vou chamar de d. Por que eu vou chamar de d? É a distância que ele percorreu, de um ponto até o outro. Aqui, ó. Daqui até aqui. Tá. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu olhar para essa equação aqui de Torricelli, eu consigo isolar este termo aqui, ó. Este termo. Isto aqui. Então, eu vou isolar AD. Isolar AD. Como é que eu isolo AD? V² menos V0², tudo isso dividido por 2 é igual a AD. Ó, o que eu fiz? Eu passei este V0 aqui
para cá, com um sinal negativo, né? Vai ficar subtraindo. E passei o 2 dividindo tudo. Aqui, ó. Então, A vezes D igual a todo esse trambolho aqui. Então, o que eu percebi? Olha, se eu tentar abrir a aceleração, eu caio numa coisa em que eu não consigo tirar o deslocamento daqui. Então, ao invés de tentar abrir a aceleração, eu peguei uma equação de move, que eu posso usar aqui, e isolei o AD. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Peraí. AD vale tudo isso aqui, ó. Então, o que a gente acaba concluindo? Eu vou dizer que o trabalho da força é igual a massa vezes AD. Só que quem é AD? É V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado dividido por 2. O que eu vou fazer agora para ficar bem parecido com o teorema, né? Que é o que a gente quer, na verdade. Eu vou fazer a distributiva da massa com o V quadrado e o V0 ao quadrado. Então a nossa conta ela vai ficar assim, ó, vê se vocês concordam. Trabalho da força igual a mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Aqui, ó. Só que mv quadrado sobre 2 seria a velocidade que ele tem no final do trajeto. Que seria mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Aqui. Né? Então, energia cinética final. E o V0, mv0 ao quadrado sobre 2 seria a energia cinética dele aqui, ó. Então, a gente pode dizer que o trabalho da força é igual à energia cinética final menos a energia inicial, ou seja, a variação da energia cinética. Tá? Então, muitas vezes, para você achar a velocidade inicial, velocidade final do corpo, né, ou até mesmo para você depois igualar essa energia a outras situações, você vai ter que fazer esse tipo de raciocínio. Tá? Então, você vai perceber a necessidade de resolver por energia quando você. Porque, assim, geralmente, né, na prova, o que normalmente costuma acontecer? Quando você pega uma questão de mecânica, pelo menos a maioria dos alunos costuma fazer assim. A primeira coisa que ele faz é ler a questão e tenta achar o tema, né? Então, em geral, as questões de energia, elas se parecem bastante com questões de lei de Newton. Por quê? Vai ter uma força, ele vai pedir um trabalho, alguma coisa do tipo. Então, muitas vezes na prova, você tenta resolver a questão pensando em lei de Newton, pensando em força, pensando na aceleração, tentando decompor uma força, tá? E muitas vezes o exercício não sai. Ok. Se não sai, uma dica: tenta pensar em energia. Tá? Quando aparecer os exercícios de sala, vocês vão perceber em alguns deles que eu vou fazer de dois jeitos. Eu vou usar a lei de Newton, resolver por lei de Newton, e depois vou fazer por energia. Tá? Tanto é que você pode perceber, né, que para eu chegar na dedução do teorema da energia cinética, eu usei lei de Newton, quando eu igualei a força, a massa vezes a aceleração, e para tirar esse deslocamento chato da conta, eu usei Torricelli. Então, quer dizer, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, como eu disse para vocês no começo da primeira aula. Ok. Podem tirar print, gente, por favor. Bom, aqui a gente começa a falar de outras formas de energia. Energia potencial. Se por um lado a energia cinética é aquela energia que eu falei para vocês, que é uma energia livre, né? A potencial não é livre. Muito pelo contrário. Ela vai se tornar cinética caso haja trabalho. Né? Porque a gente acabou de discutir aqui que para ter variação de energia cinética, tem que haver trabalho. Então, se um corpo. E aí algumas questões costumam aparecer. Bom, se um corpo está ganhando velocidade, ou se a velocidade dele está variando, é porque tem alguém fazendo o trabalho nele.
esta força que faz trabalho, a gente vai dizer que ela transforma uma energia em cinética. Ah, mas Dan, por que ela transforma? Ela transforma por um motivo muito simples, porque energia não é uma coisa criada nem destruída. Lembra um daqueles postulados que, como dizia o Feynman, não sei, só sei que é assim, né? Olha, a energia está aqui, ela só vai se transformando. Então, quando a gente vê um corpo acelerar, imediatamente você pode pensar assim: olha, tem uma força agindo nele. Agora você pode pensar de um outro jeito: olha, havia uma energia armazenada que agora está se transformando em cinética, né? É muito interessante a gente fazer uma coisa que eu sempre faço todo ano, quando eu estou dando aula desse assunto, eu pergunto para a gurizada assim: gente, por que o corpo cai? E assim, 100% das pessoas diz para mim a mesma coisa. O corpo cai por conta do peso, o corpo cai porque a terra puxa ele, o corpo cai porque tem a força da gravidade, que é tudo a mesma coisa, concorda? Tudo a mesma coisa. E não está errado, mas isso mostra como a visão das pessoas da física ela vai até um certo ponto. E se você pensa isso, ok, tá certo, mas eleve o seu pensamento. Como assim? Você vai pensar assim agora: olha, esse corpo cai porque ao cair, uma força transforma uma energia em outra. É muito mais refinado. Não é uma força que acelera. Tudo bem, tá. Mas essa aceleração, essa mudança de velocidade, ela tem a ver com uma coisa mais primordial. A força, ela é só um meio, entende? A causa dele estar acelerando, na verdade verdadeira, é uma energia que está sendo transformada. E quem é o agente transformador desta energia? A força. Então, a força é o dínamo, né? Aquilo que pega uma coisa guardada e solta, né? É a motricidade, a ideia de, olha, sai do potencial e transforma isso em prática. Você precisa de trabalho para fazer isso. Então, e aí algumas questões, bom, mas professor, como é que eu calculo essa energia? Aí é que tá, depende. Depende de que maneira ela foi armazenada. A energia potencial gravitacional é a mais simples de você entender. Pense assim: se eu pegar um livro e abandonar o livro da última prateleira, ele vai chegar no solo com uma velocidade, não vai? Isso a gente já sabe. Tá? Se eu abandonar ele da terceira prateleira, ele chega mais lento. Aí você começa a parar para pensar assim: peraí, mas por que ele chega mais lento? Porque estar na terceira prateleira implica ter uma energia potencial menor. Quer dizer, se eu coloco ele mais alto, a energia que ele vai chegar aqui no chão é maior. Então, quer dizer, eu presumo que se ele chega mais rápido, é porque ele tinha mais energia. Então, a energia potencial gravitacional, ela depende fundamentalmente de duas coisas. Ela depende da massa, claro, né? Os corpos mais massivos vão chegar no solo com uma velocidade maior. A gente vai perceber isso, tá? Com uma energia, com uma velocidade maior, não, com uma energia cinética maior. Não necessariamente com uma velocidade, muito pelo contrário. Agora, depende de uma altura em relação a um referencial, que geralmente é o solo, né? Claro. Né? Você adota que o solo tem altura zero, e aí quanto mais alto tiver, maior o H. Tá? A energia potencial, ela é dada por mgh. Agora, presta atenção. Essa energia é dada num certo ponto P. Então, se o ponto P for aqui embaixo, você tem uma alturinha.
Se o ponto P for aqui em cima, você tem uma alturona, tá? E aí é interessante a gente especular aqui, né? De que maneira essa energia vira cinética, né? Quando o corpo está em queda livre, e aí eu vou pensar, né, num exemplo de queda livre, vamos imaginar o corpo que está a uma certa altura de um referencial, certo? Tá. Para o corpo acelerar, não adianta ele estar lá na altura H, ele tem que ter uma força movimentando ele, que é a força-peso. Então eu posso dizer que nesse caso, a força-peso exerce trabalho sobre o corpo. Exerce trabalho sobre o corpo. Qual a consequência disso? Variando sua energia cinética. Certo? Então, olha que coisa interessante. O trabalho do peso é igual à variação da energia cinética. Tá? Vamos imaginar, para efeito de conceito, que o corpo estivesse no repouso. Tá bom. Se o corpo está no repouso, a velocidade inicial dele é zero, certo? Tá. Ele vai chegar aqui no solo com uma velocidade VF. Velocidade final. Tá? Agora vamos olhar para essa conta para a gente perceber uns negócios aqui. Vem cá. Trabalho do peso. Peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Isso é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá bom? Agora olha só. O trabalho do peso é peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Ok. O peso é mg. O deslocamento é h. Está descendo. O cosseno do ângulo, gente, este ângulo aqui é o ângulo entre o peso, que está para baixo, e o deslocamento, que também está para baixo. Então, esse ângulo aqui é 0 graus. O cosseno de zero é 1. Então, ó, peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ é igual a energia cinética final menos inicial. Vocês estão percebendo o que acabou de acontecer aqui? Alguém consegue me dar um pitaco do que vocês estão enxergando aqui? Eu queria que vocês olhassem para isso aqui. Gente, isso aqui é a transformação de energia na natureza. Ó, você está dizendo que a potencial acabou de se transformar em cinética. Né? Agora, isso só acontece graças a uma força. Porque a força faz uma coisa chamada trabalho. Faz sentido tudo isso? É uma discussãozinha meio extensa, né? Não dá para ir muito rápido. Podem falar, podem se manifestar. Tudo ok?
Então, olha, o que a gente vai percebendo, né, a partir daquilo que a gente concluiu nesse slide, é justamente que a potencial é uma energia intrínseca, né? Ela não é criada do nada. Se você parar para pensar, né? Ela não foi criada também a potencial. Porque para o livro estar lá em cima, alguém teve que levar ele lá. Né? Então, quer dizer, a potencial ela foi armazenada por meio de alguém que também faz um trabalho no corpo. Então, eu, por exemplo, um agente externo, pego o corpo e ergo. Pronto. A hora que eu pego o corpo e ergo, eu dei energia para ele. Aí essa energia fica ali guardada. Quando o corpo vai se movimentar, essa energia é transformada em cinética. Então, tendo movimento, tem o trabalho, tendo trabalho, tem variação da energia. Ok? Né? A culpa de tudo isso foi o peso. Tá? Agora, a gente vai pegar um caso da força elástica. Espera aí, que estão a chamar aqui. O trabalho de uma força também é igual à variação da potencial? De uma certa forma é, se você parar para pensar, é. É porque, veja, deixa eu voltar um pouquinho. Essa conclusão ela é bem importante, viu? Fizeram aqui no chat. A pergunta foi a seguinte, eu vou ler, tá? Para todo mundo aqui da sala. Dan, o trabalho de uma força também é igual à variação da energia potencial? Sim, só que de uma forma contrária. Veja por quê. Para pensar assim, galera. Nessa descida, aqui, ó, na descida, a energia cinética aumenta e a potencial diminui. Né? Ó, a cinética está aumentando. Mas como esse processo envolve uma perda de potencial, eu posso até brincar da seguinte situação, veja. O trabalho da força resultante, ele é sim a variação da energia cinética, que é, por sua vez, menos a variação da potencial. Olha que legal. Né? Nessa situação, o que a gente está observando é justamente isso. Eu estou ganhando cinética. Então, tudo que toda a energia que o corpo ganha da forma de cinética, ele perde. Então, eu posso dizer que o módulo, né, se a gente quiser igualar mesmo, o módulo do trabalho é igual ao módulo da variação da energia cinética, que é igual ao módulo da energia potencial, do valor. Na verdade, você pode dizer que o trabalho ele é a conversão em si. Né? Quando você vê um corpo acelerando, o que você está observando a olhos nus é a transformação de uma energia em outra. É muito legal isso, né? Você estar observando o exato momento onde uma energia está se transformando em outra. Você também tem essa observação, por exemplo, quando você vê uma fogueira pegando fogo, um pedaço de madeira pegando fogo. Você está observando energia, mas ali é uma outra modalidade. Né? Energia química transformando em calor. Aqui não, é movimento. Tá? Beleza? Continuando. Vamos ver essa história de novo ainda. Energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela está associada, eu vou escrever aqui, ó, associada à deformação de molas. Tá? A deformação ela pode acontecer tanto quando você comprime a mola, como quando você estica. Tá? Veja, quando você comprime a mola, você deu para ela energia. Você deu para ela energia. Quando você estica, você também dá energia. De um jeito ou de outro, né? A energia potencial elástica ela é calculada da seguinte maneira. Kx quadrado sobre 2. Kx quadrado sobre 2. Né? O K é a constante da mola, que é aquela mesma constante da lei de Hooke. Né?
O ΔX é a deformação da mola dividido por 2, tá? Não sei se vocês vão lembrar, na aula anterior, a gente mostrou que essa fórmula, kx² sobre 2, é o trabalho da força elástica. É o trabalho da força elástica. Porque, veja, e aí vem uma pergunta, né, para a gente discutir juntos aqui. Quem quiser escrever, falar, fica à vontade. Quando a gente soltar a mola, por exemplo, se eu solto a mola aqui, todo mundo sabe que ela vai voltar para a posição de origem. Quando eu solto a mola aqui, ela também tende a voltar. A mola tende sempre a voltar para aquela posição de origem original, né? Vamos dizer assim. Você concorda que tanto quando você empurrou a mola, como quando você puxou a mola para cá, no momento que ela vai voltar, a força elástica tende a restaurá-la. Então, no momento que essas molas são soltas, a força elástica começa a pegar essa energia aqui, ó, armazenada. Então, isso aqui ela é a energia armazenada. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Quando a mola é liberada, a força elástica atua realizando o trabalho. Tá? Você pode pegar como exemplo uma situação bem simplesinha assim, ó. Você tem aqui uma parede e aqui uma mola. Tá? Essa mola, ela foi comprimida e aqui tem uma massa, ó. Tá? Aqui é a posição de origem da mola, ó. Origem. Beleza? Então olha que interessante. Quando eu abandono a mola, tem toda uma energia potencial elástica aqui, ó. Tá? Quando o corpo estiver passando por aqui, ó, ele vai estar com uma velocidade. Então, esta energia potencial, ela é transformada em energia cinética. Tá? Quem é que faz isso? A força elástica. Então, essa transformação, ela é feita pelo trabalho da força elástica. Tá? Não esqueçam, gente, que não é toda força que faz trabalho. Por exemplo, o peso nesse processo não está fazendo trabalho, porque ele é perpendicular, tá? Beleza? Então aqui a gente pode dizer assim, ó, que K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2, que é a energia armazenada, isso tudo vai virar mv quadrado sobre 2. Tá? Beleza? Então, vocês vão perceber que a quantidade de problemas que ele pode fazer em relação a isso é enorme, né? Não sei se vocês lembram que no último exercício das leis de Newton, da parte 2, a gente fez um exercício onde o cara pegava uma mola e ele colocava um corpo em cima da mola e soltava, né? Ele fazia assim, e o corpo subia. Então você tem situações em que essa energia potencial ela pode se tornar potencial só que gravitacional, tá? Tudo vai depender da criatividade dos exercícios. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, gente, são formas de você abordar os exercícios, tá? Sempre procurar
Qual a energia que eu tenho antes? Ah, ela é uma energia potencial. Tá, o que vai acontecer com ela? Puta, ela vai virar cinética. Certamente, tá? Ok. Bom, aqui, peraí, se vocês quiserem tirar print. Beleza. Aqui, talvez eu vá falar algumas coisas que fiquem um pouco mais vagas. Porque envolve um pouco de eletricidade. Mas eu já acho que está na hora de vocês ouvirem isso. Porque faz parte de uma compreensão maior do que é energia, né? Tipo, na verdade. Que isso vai ser importante para as outras frentes também, né? Gente, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Tá aí um grande mistério da humanidade. Mentira. Tá aí um grande mistério para nós, por enquanto, né? Se você parar para pensar friamente, por que isso acontece? Por que quando as cargas têm sinais iguais, elas querem se atrair? Elas querem se repelir? Por que a força é de repulsão? E por que quando as cargas têm sinais opostos, daí a força é de atração? Bom, vamos tentar entender de uma maneira um pouquinho mais de energia, né? Do ponto de vista de energia. Para vocês entenderem a história é o seguinte. Imagina aqui que você tem uma carga positiva que eu chamei de Qzão e ela está presa. Por isso que eu escrevi fixa. Tá? Essa outra carga aqui, ó, ela chama Qzinho, tá? Só para diferenciar da outra, mas ela também é positiva. Vamos imaginar que a princípio ela está fixa também, tá? Caso a gente solte esta carga, ela sai andando. E ela sai andando para mais longe, certo? Ela sai andando para mais longe. Como é que a gente explica esse evento? Por que ela sai andando? Bom, se ela sai andando é porque ela ganha energia cinética. Então eu vou escrever assim, ó. Quando a carga Qzinho, quando mais Qzinho é abandonada, vírgula, ganha energia cinética. Porque ela sai andando. Agora, uma coisa muito louca. Uma coisa muito louca. Se ela está ganhando energia cinética, tem alguém fazendo trabalho nela. Porque o trabalho é a variação da energia cinética. Certo? Quem é que está fazendo o trabalho nela, gente? Quem está fazendo o trabalho na carga? Lembra que trabalhos são feitos por forças. Então, sempre quem está fazendo o trabalho é uma força. Tá? Toma cuidado para não falar assim, quem está fazendo o trabalho na carga Qzinho é a carga Qzão. Não é a carga que faz o trabalho. Quem faz o trabalho é uma força. Essa força é a força elétrica de repulsão. É a força de repulsão. Então, olha o que eu posso complementar aqui. Ó. Quando o Qzinho é abandonada, ganha energia cinética graças ao trabalho da força elétrica. Tá? Então força elétrica também pode acelerar um corpo. Sim, força elétrica pode acelerar. Então, como é que a gente explica isso do ponto de vista de energia? Bom, a gente vai explicar assim, olha, quando o sistema está parado, quando as duas cargas estão fixas, tenta imaginar que aqui no meio é como se existisse uma mola, invisível, claro, né? E essa mola está tentando empurrar as duas cargas. Então, o simples fato de você aproximar uma carga da outra faz com que esse sistema armazene energia. Então, eu posso dizer assim, ó,
Portanto, um sistema de cargas também possui energia potencial. Tá? A gente vai, na parte de eletricidade, vai aprender que você pode criar energia potencial de duas maneiras. Você pode aproximar cargas de mesmo sinal e cargas de sinais opostos. Isso vai ter uma consequência depois, tá? Como é que eu calculo essa potencial? Eu vou colocar a fórmula aqui, gente, mais por desencargo, tá? Porque a gente vai falar sobre isso num outro momento. A energia potencial elétrica, aqui eu vou colocar elétrica, ela é dada por K, tá? Esse K não tem nada a ver com o K da mola, pelo amor de Deus, tá? É uma constante eletrostática, constante dependente do meio. Tipo, se a carga está no vácuo, se a carga está na água, se a carga está no óleo, enfim. Tá? Então, a energia potencial elétrica é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância entre as cargas. Então, olha que interessante isso. Veja, olha que louco. Quanto menor... Você concorda que as duas cargas são positivas, tá vendo? Ó? Tanto a carga Qzão como a Qzinho são positivas. Então, essa energia aqui, ó, ela é positiva. Quanto menor for a distância, mais energia potencial tem armazenada. Quer dizer, quanto mais próximo você aproxima duas cargas de mesmo sinal, mais elas vão armazenar energia. Quando você soltar uma, ela vai sair super rápido. Justamente porque se eu tenho muita energia potencial, eu vou ter muita cinética depois. Né? Do contrário, né? Do contrário. Se as cargas estão muito afastadas, a energia tende a cair o valor, né? Tá? É como se fosse com a mola, né? Essa fórmula tem algum parentesco com a fórmula de atração gravitacional? Não. A fórmula que tem parentesco com a atração gravitacional é a de força elétrica, né? Por causa da distância ao quadrado. Porque se você lembrar da fórmula de força elétrica e de força gravitacional, né, as duas têm d ao quadrado. Elas têm parentesco, sim, porque a ideia delas é a mesma. Na verdade, a lei de Coulomb, ela é basicamente uma cópia da lei de Newton. Né? A lei de Newton é uma lei aplicada para massas e a lei de Coulomb é aplicada para cargas. Mas, em essência, são forças... o módulo delas é descrito da mesma maneira. Tá? São parecidas, né? A de energia também, depois tem a de potencial. Então, assim, ficou claro que a questão toda, gente, é olhar para situações. Tá? Vai ter situações em que você vai usar isso na eletricidade, vai ter situações que você vai usar isso na termologia, vai ter situações em que você vai usar isso na mecânica. Tá? Essa transformação de energia ela vai acompanhar vocês agora, daqui para frente. Tranquilo? Perguntas até aqui? A gente está chegando já meio que no final do assunto, mas ainda tem algumas coisas para comentar com vocês. Tá? Deixa eu trocar aqui o slide. Bom, sistemas conservativo e conversão de energias. O que a gente vai percebendo a partir dos exemplos A, B e C, né? O que eu estava falando, né? O exemplo da energia potencial gravitacional, o exemplo da energia potencial elástica e o exemplo da energia potencial elétrica. As três energias são trocadas graças a forças que fazem trabalhos. Quem são elas? Aqui, aqui quem está fazendo o trabalho? Peso. Peso faz trabalho.
Ah, então ó, por favor agora. O peso transforma potencial em cinética. Força elástica. O que ela faz? Transforma a potencial elástica em cinética, certo? Fazendo o trabalho. Quem faz trabalho aqui? A força elétrica. Força elétrica faz trabalho. Então, essas três forças, elas são especiais, porque elas transformam potencial em cinética. Essa transformação de potencial em cinética vai dar origem aos sistemas conservativos. Os sistemas conservativos, eles têm algumas características importantes. Primeira, a energia total do sistema é constante. Tá? Ou seja, a energia se conserva. É claro que isso é um sistema ideal, pois não há dissipação. Da energia. Tá. Nesses sistemas, essa energia potencial, desculpa, essa energia total, ela não é chamada de total, a gente usa o termo de mecânica. Então, a energia mecânica, ela é dada pela energia potencial do corpo mais a cinética. Tá? Essa troca de energias é feita por meio de um trabalho, de uma força. Que ora pode ser o peso, ora pode ser a elétrica, ora pode ser a elástica, né? Como a gente estava discutindo. Então, essas forças elas vão ganhar um status na física. Elas são forças especiais, porque elas são transformadoras de potencial em cinética. Então, ó, forças que atuam dessa forma serão chamadas de conservativas. Conservativas. Você já deve ter ouvido falar, o peso é uma força conservativa, a força elétrica é uma força conservativa, a força elástica é uma força conservativa. Por quê? Qual é o papel dela? É só transformar. Você tem forças que transformam e forças que gastam energia, como o atrito. O atrito será chamado de força dissipativa. Tudo bem? Então, fiquem atentos nos exercícios para esses dois casos, né? Quando você ouve falar, por exemplo, expressões, queda livre, vácuo, superfície plana, lisa, isso indica sistemas conservativos, tá bom? Aqui eu coloquei um gráfico para ilustrar uma situação de um exemplo que pode ser usado como um sistema conservativo, né? Então aqui na imagem de cima, você vê o skatista andando, né, na pista de skate, no half. É claro que aqui a gente não está num sistema conservativo, mas se eu considerar um sistema desse como conservativo, como é que eu explico o que está acontecendo aqui do ponto de vista de energia? Né? Como é que eu explico essa subida e descida do ponto de energia, do seu ponto de vista de energia? Bom, aqui nós temos um diagrama que mostra a pista, beleza? E as duas únicas forças que atuam no corpo. As duas. Você tem a força peso, que é vertical para baixo, e uma força de apoio do skatista no half, que é a normal, né? Na verdade, assim, o skatista, ele aperta a pista para baixo, como resposta pela terceira lei de Newton, a pista empurra ele para cima, certo? Então aqui a gente observa
a normal e o peso. Gente, eu tenho duas forças, ok? A normal não faz trabalho. Então, a normal, ela é sempre perpendicular. Então, se o skatista estiver nessa posição, a normal ela é perpendicular. Se o skatista estiver nessa posição, a normal é perpendicular. Onde ele estiver, a normal é perpendicular. Então, ela não faz trabalho. Então, ó, eu vou escrever assim. Daqui, né? O trabalho da normal é igual a zero. Mas o trabalho do peso, não. O que acontece? Veja, na descida, olha a força conservativa agindo aqui, ó. Na descida, o peso ele vai acelerando o corpo. Por que ele vai acelerando? Porque como ele é uma força conservativa, na descida, ele pega a potencial e transforma ela em cinética. Pronto. Desceu, acelerou. Quando ele chega aqui embaixo, toda a energia dele está na forma de cinética. Ou seja, o peso, ele liberou a energia. Quando ele fez o trabalho, ele expôs a energia potencial. Então agora você está vendo ela na forma de cinética. Só que na subida, o peso vai fazer o contrário. O peso nem sempre acelera. Ele acelera na descida. Por que ele acelera na descida, gente? Porque o trabalho é positivo na descida. Ele está a favor do deslocamento. Só que na subida, a história é outra, porque na subida, o peso continua para baixo. Só que a velocidade está para cima. Então, na descida, eu posso escrever assim, ó, sobre o trabalho do peso. Na descida, o trabalho é positivo. Então, quer dizer, se o trabalho é positivo, há um aumento da energia cinética, que implica numa diminuição da pote. Aquilo que tinham perguntado agora há pouco. Dan, eu posso relacionar o trabalho com a potencial? Pode, ó. O trabalho é a variação da cinética, que é menos a da potencial. Agora, na subida, trabalho do peso. Na subida. Na subida, como ele está contra o movimento, ele está prejudicando a velocidade. Então, nesse caso, o trabalho do peso é negativo. Então, o que ele faz? Ele desce a energia cinética, o que causará, por consequência, um aumento da hipótese. Então, quer dizer, né? A gente imagina essa situação acontecendo num sistema ideal, o skatista ficaria fazendo isso para sempre. Indo sempre na mesma altura, volta, desce, sobe, volta, desce, sobe, volta, desce, sobe, fica fazendo isso ad eterno, tá? Claro que na prática isso não acontece, por quê? Porque cada vez que ele desce, ele raspa na pista. Então ele vai perder energia, né? Então toda vez que ele sobe, ele tem que subir numa altura menor, até a hora que ele vai parando, né? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Quando ele para, é porque acabou a energia dele. Toda aquela cinética foi embora. Se o sistema, repito, né? Se o sistema for dissipativo. Tudo bem, gente? Né? Eu fico sempre com medo desses assuntos que não tem muita fórmula, né? mv quadrado, mgh e kx quadrado sobre 2. Acabou. Porque esses são os mais difíceis. Bom, para a gente encerrar, do mesmo jeito que existem sistemas ideais, né, existem os sistemas dissipativos, como a gente está fazendo esse paralelo aqui. Eu vou encerrar a aula com um sistema dissipativo cuja situação ela é bem famosa em exercícios, tá? Vamos colocar aqui. Sistema dissipativo. Aqui o sistema é o seguinte, ó. Você tem um corpo
sob a ação do peso, mas ele tem atrito. Força de atrito do ar. Ele está descendo. Né? Isso, portanto, isso não é uma queda livre. Tá? Aqui eu botei atrito. Né? Eu já tinha comentado com vocês, num certo momento, que quando um corpo cai na atmosfera, a queda dele não é livre. O que significa que ele não vai acelerar até bater no solo. Os corpos, de maneira geral, quando atingem a atmosfera, eles vão acelerar até um dado ponto. A partir de um certo momento, a velocidade do corpo se torna constante. E essa velocidade a gente chama de velocidade terminal. Né? A gente vai tentar explicar, se vocês voltarem na aula de lei de Newton, a gente explicou por que isso acontece. Tem lá a explicação bonitinha. Só que a explicação ela foi dada a partir do conceito de força. Hoje eu vou dar a mesma explicação para vocês a partir do conceito de energia. Olha que coisa louca. Vamos imaginar, e aí para a gente poder entrar nessa questão, eu preciso lembrar uma coisa. A força de atrito do ar, ela não é uma força constante. A força de atrito, ela varia com a velocidade. Tá. Então vamos imaginar o que pode estar acontecendo para um corpo ter velocidade constante. Tá? A velocidade terminal, ela é constante. Vamos imaginar então que esse corpo atingiu essa velocidade terminal estando a uma certa altura do solo. Bom, você tem duas forças fazendo trabalho no corpo. Você tem o trabalho do peso, que é dado por peso vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Eu já vou colocar zero. Porque se você olhar para a setinha do peso, né, o vetor peso e o vetor velocidade, os dois estão indo para baixo. Então, esse trabalho ele é positivo. Ele é positivo. Ok? Então, então o que a gente pressupõe? Que esse trabalho ele aumenta a energia cinética do corpo. Então, de fato, ele é o corpo, o peso é a força responsável pelo corpo aumentar a velocidade. Só que contra esse peso nós temos o nosso bendito atrito. O nosso bendito atrito. Né? O trabalho do atrito, ele seria a força de atrito vezes o deslocamento vezes, só que aqui muda tudo. Porque como o atrito está contra o movimento, você tem aqui cosseno de 180. O que fará o trabalho ser negativo. Tá? Então, o trabalho do FAT, ele diminui a energia cinética. Opa. Então, o que acontece? Veja, esse trabalho aqui, ó, ele é dado pela força-peso. Esse outro trabalho é dado pelo FAT. Só que o FAT varia. Então, o que acontece? Quando o corpo atinge a velocidade terminal, acontece de que, nesse momento, a força de atrito se torna igual ao peso. E aí você pensa assim, opa, peraí. Se a força de atrito
passa a ser igual ao peso, significa que a partir daquele momento, toda a energia que o peso tenta dar para ele, o que o atrito faz? Tira. Então, do ponto de vista de energia, é como se tivesse o corpo ao mesmo tempo ganhando energia e perdendo, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Ganhando pelo peso, que vai tentando acelerar ele, perdendo com o FAT, que vai tentando freá-lo. Mas como os trabalhos a partir daquele momento são iguais, você não tem mais a variação de energia. Na verdade, você tem isso aqui, ó. O módulo do trabalho do FAT é igual ao módulo do trabalho do peso. Mas Dan, eu posso usar o teorema da energia cinética? Posso. O que o teorema da energia cinética afirma? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Não é? Agora, para pensar. Se a velocidade terminal ela é constante, você concorda comigo que a variação da energia cinética é zero? Então, ó, repetindo, o corpo está descendo, você tem um trabalho da resultante que vai ser zero, porque ele está em velocidade terminal. Ah, mas espera aí, o trabalho da força resultante, na verdade, é o trabalho do peso mais o trabalho da força de atrito, que é igual a zero. Olha o que a matemática acaba provando para a gente. Que o trabalho do peso é nada mais, nada menos do que menos o trabalho do FAT. Ou seja, tudo aquilo que o peso tenta fazer para acelerar o corpo, o FAT tira. Tá aí um sistema dissipativo ótimo para você estudar como exemplo. Tá? Sistemas dissipativos sempre vão envolver atrito. Então, é muito importante que você entenda o seguinte. Por que eu preciso prestar atenção nisso no exercício? Porque se você está trabalhando com um sistema como esse, você não pode falar que a energia mecânica inicial é igual à final. Tá? Você não pode igualar a potencial num lado com a cinética em outro. Vai dar problema, porque perdeu energia. Tá? E aí, geralmente, né, quando o exercício trata-se dessa situação, de sistema de perder energia, ele vai perguntar qual que é o valor do atrito, alguma coisa relativa a isso. Tá? E aí a gente vai... No final dos exercícios a gente comenta isso. Ok? Pergunta, gente. Dúvidas? Que eu, para minha parte, por hoje ela já deu. Tá? Para mim já tem bastante teoria.